Cumprimento a todos com a paz do Senhor, passando aqui para gravar um vídeo, sobre a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, e o verso 17, que diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, A palavra que nos chama a atenção, desperta em nós, aqui sobre o amor de Deus, Sobre o amor de Deus. Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar a humanidade. Quando fala mundo, fala da humanidade, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como diz a Bíblia, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos aqui quanto o amor de Deus é tão grande com o ser humano, Quando fala o mundo, fala a humanidade, não está falando das coisas desse mundo, está falando do ser humano. Que Deus tem um grande amor pelo ser humano. E nós vemos aqui Deus, no seu projeto, vindo até nós, para nos dar a salvação, para dar o resgate das nossas vidas, trazer o resgate das nossas almas para Deus. Deus não olhou por aquilo que nós estava fazendo de errado, as coisas que nós estava praticando. Ele olhou com aquele olhar de amor e disse, vou enviar meu filho lá para pagar o preço, levar sobre a cruz, toda a dor, toda a enfermidade, todo o pecado da humanidade e fazer uma obra de redenção, restaurar a vida do homem para Deus, Então, o que eu vejo aqui nesse texto, quanto Deus tem um amor pela humanidade, Que a Bíblia nos informa que nós, nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós cheiramos mal diante de Deus. Fazendo uma comparação, assim, sobre o amor de Deus, hoje pensei sobre isso, quanto Deus nos amou, que nós mesmos, de uma forma tão errada que nós andávamos, de uma forma praticando tanta coisa, que o pecado cheira mal às narinas de Deus. E Deus veio para nós abraçar através de Jesus Cristo. Pense aí um pouco, que aí quem vai ouvir e está ouvindo essa gravação, quanto Deus nos ama. É um exemplo que eu quero deixar. Você está andando na rua, você enxerga uma pessoa que vive na rua, como diz por aí, um mendigo de rua, que às vezes há tempo sem tomar um banho, há tempo cheira mal, e você dá um abraço nele, te traz uma dificuldade, conforme a pessoa não tem coragem de abraçar, E nós, para Deus, estava nessas qualidades, cheirando mal. Parece uma pessoa que há muito tempo não se banhava, porque a palavra de Deus, ela é comparada como água. Ela vem para fazer uma limpeza entre as nossas vidas, na nossa alma. Tirar aquilo que dá mau cheiro para Deus, através da palavra. Nós estudando a palavra, ela vai vindo sobre nós e vai fazendo uma limpeza na nossa vida. Vai tirando os nossos defeitos e nos coloca, limpo, com um cheiro gostoso para Deus, um cheiro suave, o cheiro de Cristo. E quando nós estamos no mundo fazendo tudo das coisas da nossa
do nosso tipo, pecando, praticando tudo que é coisa errada, nós somos comparados para Deus ali com uma pessoa que está sem se banhar, uma pessoa imunda. O pecado torna o homem imundo. Então, quando nós entendemos, né, que Deus nos ama e começamos a estudar a palavra, nós íamos deixando a prática do erro, íamos voltando para Deus, e a palavra vai fazendo uma limpeza em nós, vai trazendo uma limpeza para a nossa alma, para a nossa vida, e coloca nós da maneira que Deus se agrada do ser humano. Quando o ser humano deixa da prática do erro, então o que acontece? Ele se torna uma pessoa muito especial para Deus. Não estamos julgando ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos demonstrando o amor que Deus tem para o ser humano. O projeto de Deus não é condenar nenhum ser humano, é salvar as pessoas, preparar para a eternidade, porque nós temos uma alma e um espírito que é eterno, não morre. Nem que morra o corpo nosso, um dia a nossa alma e o nosso espírito tem que voltar para Deus. E esse precisa voltar limpo, preparado. E quem faz essa limpeza é Cristo Jesus na nossa vida, através da palavra. Ele se revela para nós através da sua palavra, que está escrito. Então, por isso é importante todo ser humano ler a palavra, examinar a palavra. O próprio Jesus disse, né, que era para nós examinar a palavra, examinar as escrituras, porque são as escrituras que testificam de Jesus, do amor de Deus, né? E ele continua dizendo que cuidar, ter nela a vida eterna. Então, a vida eterna depende muito de nós procurar entender a palavra, como ela nos explica a maneira de nós vivermos aqui na face da terra. E esse versículo me chamou a atenção muito nesta manhã, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenar o mundo, condenar os homens. Ele enviou o projeto dele é salvar todas as pessoas. Por isso, Isaías escreveu, né, que ele foi moído por nossas culpas. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro e não abriu a boca. Ali não se recusou fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele fazer. Ele foi calado, sofreu no meu lugar, no teu lugar, pagou o preço, foi moído, né? Foi açoitado, foi, né, cuspido no rosto. Tudo isso ele passou por amor à nossa alma e à nossa vida. Veja que o amor é muito grande, o amor de Deus é incomparável, é um amor incondicional, é um amor que ele demonstra. Nós ainda sendo pecador, ainda estando cheirando mal, ele veio para nos abraçar, para nos redimir de toda a força do mal e preparar nós para a eternidade com o Senhor. Maravilha! Então eu fico feliz por ter encontrado, né, na pessoa de Cristo tanto amor, né? Ele não requer de nós uma santidade anterior. Ele veio para nós santificar através do seu sangue. Mesmo nós no pecado, mesmo cheirando mal, mesmo fazendo tudo que é tipo de erro, ele veio para nós acolher, para nós abraçar. Por isso ele abriu os seus braços na cruz do Calvário, deu a vida ali em meu lugar, no teu lugar, para que nós tenhamos o direito de uma vida eterna maravilhosa. Nós vemos que Deus não pergunta aquilo que nós temos feito antes de conhecer a Ele, aquilo que estamos fazendo. Ele veio para nós amar. E nós vemos na vida do apóstolo
Paulo. Paulo pensando que estava fazendo tudo direito e estava fazendo errado. Às vezes o homem pensa que está tudo certinho, fazendo as coisas direito. Às vezes nós dizemos, eu não mato ninguém, não roubei ninguém, sou honesto, mas ainda falta algo em nossas vidas. Nós somos zelosos do bem, mas ainda precisa de Jesus, né, na nossa vida. Saulo era assim. Ele achava que estava fazendo a coisa certa e estava fazendo as coisas erradas diante de Deus. Mas até que um dia ele se encontrou no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse, oi, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, ouvindo a voz, quando ele caiu por terra, porque quando Jesus vem até nós, como ele está a caminho até o ser humano, sempre indo ao encontro do homem, da mulher, para dar um abraço e mostrar o amor, quanto ele ama, ele aparece para Saulo e diz, olha, Saulo, por que me persegue? Né? E Saulo diz, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Nós vemos que depois desse encontro, Paulo ficou cego 3 dias, né? Mas Deus enviou o profeta ali, né, Ananias, e orou por ele, e ele foi são. Ele recebeu a cura física e a cura da alma ele já tinha recebido, a hora que ele encontrou com Jesus. Assim que o ser humano precisa ter um encontro com Jesus, reconhecer as misérias, reconhecer que sem Jesus nós não iremos ter uma eternidade maravilhosa ao lado de Deus. Por isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o ser humano, por mais bom que ele seja, ele precisa de Jesus. Porque dá valor na morte de Jesus na cruz do Calvário, que é um sacrifício vivo em nosso favor, em nosso resgate. Então, precisamos ter um encontro com Jesus, reconhecer essas coisas. E a Bíblia mostra que Cornélio também era um homem maravilhoso, dava esmola, tinha caridade, né? Ele amava as pessoas e orava todo dia, até que um dia o Senhor mandou um anjo até ele e disse, olha, Cornélio, eu ouvi tuas orações, vi as tuas esmolas subiram até mim, mas você precisa mandar chamar o Pedro, que está na casa do outro Simão Curtidor, para que ele venha e te diga alguma coisa. Então ele precisava ouvir a mensagem diretamente de Deus, através de Pedro, né? E Pedro foi chamado, veio e pregou para Cornélio ali, que precisava ainda na vida dele ter um encontro com Jesus, aceitar Jesus, aceitar o sacrifício da cruz, reconheceu as misérias e Cornélio aceitou, e a Bíblia diz que Pedro orou e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos quantos estavam com ele foram cheios do Espírito, foram batizados no Espírito Santo e também foram batizados nas águas, né? Que é um mandamento do Senhor Jesus. Nós vemos que a Bíblia é um livro que traz para nós muita sabedoria. Nós vemos que quando Jesus foi morto na cruz, que lá o mundão pensou que estava tudo acabado, dali 3 dias ele ressuscita e aparece para os discípulos que estavam tristes e disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? E aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. 28 de Mateus também ele aparece para os seus discípulos, está relatado lá, e diz, ide, né? Ensinai todas as nações, né? Ensinar tudo o que eu tenho vos ensinado, tenho falado, os mandamentos, e fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o mandamento do Senhor é esse, nós pregar a palavra, ensinar o povo, fazer discípulo e batizar nas águas, né? Que o batismo é um símbolo muito importante, é um símbolo, nós vemos que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 6, verso 4, que é um símbolo, o batismo ele traz assim uma simbologia de um sepultamento do velho homem, né, daquela natureza velha,
quando é sepultado nas águas, quando é submergido nas águas, e ao sair das águas é o símbolo da ressurreição de um novo homem, de uma nova vida, de uma vida para a eternidade. Então é muito importante nós estar sempre lendo a Bíblia, vendo o amor de Deus, procurando os ensinamentos. Não estamos aqui falando de religião, estamos falando da palavra do Senhor, estamos ensinando o Evangelho, né? Porque Jesus vem até o ser humano e ele não pergunta o que você tem feito, se você tem feito todo tipo de pecado. Ele veio para perdoar, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para fazer uma transformação na vida tua, para que você tenha o direito da vida eterna ao lado do Pai. Porque a vida eterna existe, além da morte há uma vida eterna, ou com Cristo ou sem Cristo. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos aceitar Cristo na nossa vida, entregar-se a Ele, e o demais coisa, Ele vai nos ensinando, vai nos orientando. A Bíblia diz que é para nós lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele cuida de nós. Ele, através da sua palavra, Ele vai nos ensinando, faz nós discípulos dEle, seguidores. Não estamos aqui falando essas coisas porque nós estamos seguindo um pastor, uma religião. Nós estamos seguindo os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra é vida para aqueles que crêem, para aqueles que aceitam. Quando nós lemos a palavra, ela se torna na nossa alma um alimento espiritual. Ela se torna para nós como uma água purificadora, que vem nos purificando, que mata a nossa sede, nos dá um alívio para a nossa alma. É a palavra do Senhor. Não fique no que os outros dizem, vá para a Bíblia, leia a palavra, que você vai entender o amor de Deus, né? Porque jamais alguém usa morrer por um amigo, ainda que se o amigo for muito bom, alguém possa até morrer por ele. Mas o amor de Deus é muito além, que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, ainda nós sendo pecador, ainda sendo pessoas erradas, Ele morre por nós na cruz do Calvário, pagou o preço. Então, para uma eternidade maravilhosa, é só crer no sacrifício da cruz, aceitar Ele como nosso Salvador, único, suficiente Salvador. Não tem nada nesse mundo que leve o homem à eternidade com Deus se não aceitar Cristo. Paulo disse que se ele vendesse a sua fortuna, a sua fazenda, e desse para o sustento do pobre, e desse o corpo para ser queimado, se ele não tivesse o amor, nada disso adiantaria. E o amor que ele está falando é o amor de Deus. Cristo é o amor de Deus revelado para a humanidade. Você precisa de Cristo na tua vida. Você precisa ter uma decisão. Então, é o que eu estou falando nesta manhã. Jesus vem ao nosso encontro. Ele nos abraça. Ele não pergunta o que nós temos feito. Ele quer nos dar a salvação. E ele abriu os braços na cruz do Calvário em sinal que ele está de braços abertos, esperando ao ser humano chegar até ele para que encontre a salvação na sua pessoa bendita. Deus é Deus maravilhoso, ele provou o seu amor. Eu sinto a presença de Deus quando eu leio a palavra, quando começo a falar, eu sinto Deus agindo na vida do ser humano, preparando o homem. Essa palavra aqui é como uma água, que já falei e repito, é uma água purificadora. Ela vai dando um banho de nós e vai tirando toda a sujeira do pecado, vai tirando todas as manchas, e quando nós estivermos preparados, o Senhor chama nós para a sua glória. Amém? Amém. Fique com essa palavra aí no teu coração. Amém. Deus abençoe a todos.